E para eu trabalhar, desculpa, com esse perfil de mulher, eu tenho que me preparar muito antes. Porque eu faço em uma média de 5 atendimentos diários. Pode parecer pouco, mas eu levo 2 horas por mulher. E quando ela chega lá, eu quero ouvi-la. Eu preciso ouvir ela. O que está acontecendo e como ela quer esse resultado depois. E aí, hoje, nessa preparação que eu faço de manhã, que eu não tinha, mas agora eu tenho já há mais de 1 ano e meio, todas as manhãs eu tiro o meu momento para me preparar. Porque como que eu vou chegar lá sem meu escudo para poder te ouvir e a sua história? E depois voltar para minha casa e cuidar da minha família. E gerir uma empresa com várias outras pessoas diferentes. Eu tenho que estar preparada todos os dias para isso. Então, eu aprendi a fazer isso. E aí, trabalhando com mulheres, eu sinto o quanto elas acreditam no que eu falo e confiam em mim. Sim. E esses ouvir do Senhor de manhã que eu tenho tido, e eu escrevo demais, Ele tem me dado alguns projetos para fazer. Só que pelo medo, como você falou, e pela insegurança, mas será que isso realmente é de Deus? Será que isso é dele? É para eu fazer isso? Porque não é sobre dinheiro. Eu preciso passar essa experiência que eu estou fazendo aqui com vocês agora e essa palavra para frente. E a Renata me abriu esse espaço. Então, eu tenho sonho, sim. Eu quero crescer para mais outras áreas, eu quero expandir, sim, para outras coisas. Mas o maior hoje é que eu consiga transformar pelo menos uma vida que senta na minha cadeira através da autoestima. Sim. Por isso que eu disse, eu estou cabeleireira, mas a minha função é levar luz para aquela mulher. Sim. Porque quando ela chega lá fragilizada por uma situação, ou seja, ali emocional, ou por conta do cabelo, eu estou ali para dar a mão para ela e falar, amiga, vem cá, faz assim, 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 vamos por aqui, como eu fiz com você ontem, vamos por lá, porque eu deixar você linda lá dentro é o meu papel. Mas eu quero você bem, Renata, lá fora. Quando eu te encontrar na rua, no supermercado. E tudo começa pela beleza. Sim. Quando você está bem, você se sente mais radiante ainda. Quando você termina um relacionamento, você mexe no cabelo. Quando você está num relacionamento, você mexe no cabelo. Então, todo o seu emocional, ele é descarregado muitas vezes no cabelo. No cabelo. Então, minha função ali é fazer o cabelo, aconselhá-la, pegá-la pela mão, acolher a palavra. Sim. E depois soltar ela para fora de novo renovada. Porque ela, com a força da beleza dela, se sentindo bem, ela vai conseguir ter força para resolver o que ela precisa dentro da casa dela. É verdade. Porque ela está com a autoestima legal, ela está feliz com o que ela está vendo no espelho. E eu creio que aí você tem força para falar, não, agora eu vou agir assim, isso daqui eu vou dizer um não, aqui eu não vou. Então, eu acolho essas mulheres e faço isso. Então, Deus tem dado alguns projetos que eu tenho certeza que vai ser encaminhado. Eu procuro ouvir e pedir para ele uma aprovação antes de fazer as coisas. No entanto, que eu estou aqui, porque eu falei que eu não ia vir, mas depois eu ouvi, não, você vai, e você vai falar sobre isso, isso, isso. Então, eu tenho procurado ouvir essa voz e praticar o que ele está querendo que eu faça. Sim. E está sendo muito gostoso, está sendo muito transformador, e eu estou muito contente com o que ele tem me ensinado, mas assim, completamente. E você falou sobre, né, ontem eu cheguei lá, a Paty falou, vou dar uma arrumada nos seus cabelos, nos seus cachos. O que você falou é verdade. A gente que tem os cachos, eu estava contando, eu tenho uma foto, ainda falei ontem sobre isso pra Paty. A minha mãe cortava o meu cabelo curtinho na época, porque ela não tinha paciência que eu pegava piolho. E ela falou assim, seu cabelo é enrolado. E me vestia, além dela cortar meu cabelo, ela me vestia que nem um menininho. Aí eu falava assim, mãe, né? E às vezes o pessoal vinha, oi, como que ele chama? Não, é minha filha. Eu falava, mãe do céu, né? Nem precisa ter paciência de cuidar do meu cabelo, né? Então, assim, eu sofri muito bullying na escola por causa do cabelo. Eu tive apelidos, eu vou falar aqui, as pessoas vão dar risada, mas me chamavam de Valderrama, de Bozo, porque eu não sabia cuidar Ravengar, que era daquela novela. Todas nós tivemos um apelido assim, né? E a gente tem o cabelo enrolado, você faz coisas lindas lá, eu vejo, e as mulheres saem sorrindo. Ontem eu saí, minha tia viu
viu meu cabelo? Que lindo que ficou isso. Eu falei, isso porque ela não fez nada quase ainda, Não, né? Ela só não fez uma quase não deu hidratação, fez um corte, assim, perto do que ela falou que ela quer fazer, né? Mostrar a beleza, trazer a beleza. Que nem você falou, você tem uma beleza, né? Você tem que expor isso pra fora. E eu vejo assim você também, né? Você arrumou os cabelos, tá diferente, você mostra essa beleza. E é uma beleza que vem do Senhor, né? De dentro pra fora, que você coloca assim, usando, né, o dom que o Senhor lhe deu, né? Então, assim, é muito lindo, muito bacana. E é por isso que eu falei, eu vou trazer a Paty, porque foi de Deus mesmo. Porque uma amiga minha, pastora, falou, Renata, por que você não fala com a Paty? Eu já estava pensando em você. Eu falei, gente, eu vou falar com a Paty, né? Vou ver se a Paty quer ir lá dar uma entrevista que eu te vi, ver se ela, né, quer usar eu como modelo, né, para poder levar, né? Mas eu sei que esse sonho o Senhor vai te levar muito, muito longe. Eu creio nisso, Paty. Creio nisso, assim, porque você... eu vi essa mudança, né? Pude ver. Ontem a gente conversando, esse testemunho lindo que você falou, e hoje o seu esposo está firme, né? E conta pra ele, você vai batizar, né, agora. Vou sim. Que vou me lindo. batizar agora num grupo que vai sair lá da Adorai. Sim. Conversei com ele ainda não deu a resposta, Sim. Mas como agora a gente procura trabalhar juntos, não de você querer que ele faça o que eu quero. Sim. Então, as coisas mudou. Sim. Então, eu vou. Ele ainda, eu acho que não. Não sei. Talvez eu seja surpreendida, mas ele acha que ainda não. Uma coisa que você falou que me chama a atenção, isso serve pra mim também, Paty, sobre ficar quieta, né? Não falar muito, porque os maridos não gostam disso, né? E eu falo, eu tenho que aprender. Eu falo que hoje eu estou aqui levando um tapa de luva de película também, porque a gente acaba querendo resolver tudo que você falou. Sim. Eu me vejo nessa situação como muitas mulheres que estão nos vendo, se vê também, né? Porque você falou sobre a paternidade, né? Você não teve um pai presente. E quando fala para elas que você falou para mim sobre o pai, que a gente às vezes quer transferir para os nossos maridos o carinho que a gente não teve dos pais, né? Sim, o pai e a mãe, ele tem uma função, lógico, depois que você sai de casa, é parentela, né? Você tem a sua família apenas. Mas o pai e a mãe, ele continuam dando uma influência muito grande na nossa vida. O pai representa ali o financeiro de tudo isso. Sim. Então, enquanto você não se resolve com o seu pai, provavelmente eu ainda vou ter dificuldade em tudo isso. E eu sempre julguei muito, né? Meu pai, eu não tive ele presente na minha vida. Eu fui conhecê-lo aos 11 anos de idade e ele me fez muita falta. Porque na época de escola, eu dizia que meu pai tinha morrido, porque eu tinha vergonha de dizer que eu não tinha o pai, que eu não conhecia. Então, quando eu fui vê-lo, para mim ele era mais uma pessoa. Assim como um avô, um sogro, enfim. Eu não tive aquela presença na minha vida. Hoje eu vejo o meu esposo como ele é com a minha filha, eu não faço nem ideia como é esse sentimento. De um abraço paterno, Sim. de um vem cá, filha, senta aqui, vamos conversar. E minha mãe sempre trabalhando muito. Uhum. Então, esse vazio, esse buraco ficou em mim. E eu descontava isso em várias outras coisas. Inclusive comprar demais, ganhava demais e perdia tudo. De você pegar o dinheiro e falar assim, gente, aonde foi tudo isso daqui? É lógico que eu gastei, mas isso existia um buraco e esse buraco ele consome enquanto a gente não se resolve com eles. Então, outro dia, agora no Dia das Mães, eu até postei. A gente fica procurando muito pelo, né? Pelo em ovos que fala, né? Uhum. Nas coisas. Você não vai ter sua mãe para sempre e você não vai ter seu pai para sempre. E eu fiquei por 1 ano sem falar com a minha mãe. Quando eu voltei a falar com ela, que eu cheguei lá, aquela briga só estava acontecendo na minha cabeça ainda. Porque para minha mãe já tinha passado. Ela me recebeu normalmente, me tratou normalmente. E assim os pais. Então, assim, quem não está bem, procura se conciliar, procura pedir desculpa, não fica remoendo. Porque o perdão, ele fala mais sobre mim do que o outro. E assim, como que eu ia viver uma vida nova em Jesus, em Deus, em Cristo, sendo que estava tudo bagunçado. Então, eu tive que procurar uma ajuda para isso. Então, ontem, quando eu falei para você, Renata, a gente tem uma mania de transferir muitas coisas para Deus. Se Deus quiser, eu vou. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Cara, mas eu não falei agora, você tem que declarar sobre a tua vida.
Se a situação não tá legal, declara que você vai mudar ela e muda. Sim. Você não precisa estar no melhor lugar, ter a melhor roupa, o melhor dinheiro para você mudar a situação. Você precisa de atitude. E a gente delega isso pro outro. Ah, porque meu marido não fez, então eu também não vou fazer. Ah, porque eu vou esperar Deus falar. Cara, se prepara, se arruma, fica pronta. É o que eu tô fazendo. Eu tô curando todas as minhas feridas. Porque eu vou falar sobre isso para as pessoas. E o que eu quero dizer para as pessoas? Sendo que as minhas feridas estão abertas. Então eu tô tendo que fazer uma cura. Uma cura de perdão da mãe, uma cura de perdão do pai, para que eu possa estar preparada para que Jesus me use. Sim. Eu não sou perfeita. A gente está longe da perfeição de Jesus. Sim. E a gente está aqui para evoluir. É por isso que eu estou aqui ainda, porque eu tenho muita coisa para melhorar. Mas eu preciso me preparar se eu quero ser um instrumento. Sim. Eu preciso mudar coisas em mim ainda. Eu preciso perder o medo. Eu preciso aprender a falar. Eu preciso saber me posicionar para que Ele possa me usar como exemplo. Sim. Então, quem tiver, se você puder e tiver condições, ou se seu pai for falecido como o meu é hoje, escreve uma carta para ele. Escreve uma carta, conta tudo o que você quer, a falta que ele fez, a raiva que você sentiu, e queima isso depois e joga fora e já era. Fala com ele e esquece. Sim. Se o problema é com a mãe, resolve. Fala, mãe, olha, eu te amo, mas você não fez isso pra mim, isso me fez falta. Me fez falta o seu carinho, me fez falta. Às vezes ela não sabe. Sim. Ela deu o que ela tinha, né, Paty? Né? Exatamente. Muitas vezes a gente não sabe ser mãe, a gente dá o que a gente tem. E hoje eu faço a mesma coisa com a minha filha. Sim. Eu tento fazer o que eu acho que é certo. Porque ser esposa não tem bula. Não. Você ser mãe não tem bula. Não e assim, uma coisa que eu não queria era passar para os meus filhos o que eu recebi da minha mãe. Tinha coisas boas, mas eu trouxe muita coisa pesada da minha mãe. Sim. Autoritária. E eu estava jogando isso para os meus filhos e eu não quis mais. Então, quando eu declarei, Senhor, chega. Eu não aceito mais essa vida de miséria. Eu não aceito mais viver essa vida. O Senhor dá um jeito aí, porque essa eu não aguento mais. Sim. Eu não gosto da pessoa que eu estou me tornando. Eu não estou gostando da vida que eu estou levando. Eu falei tudo. E assim, eu estava indo para o trabalho e eu parei meu carro na rua. E eu gritava dentro do meu carro e chorava dentro do meu carro. Só que quando eu terminei aquilo ali, eu enxuguei as lágrimas, eu arrumei minha maquiagem, fui pro salão atender e aquele peso todo que eu tinha nos meus ombros ficou lá atrás. Ficou lá atrás, que bênção. Então tudo é um processo, Sim. Mas está dentro de mim, está dentro de você. Não é o meu marido que vai resolver, não é sempre o nosso pastor que vai resolver, é a minha atitude perante aquele problema. Não adianta eu querer mudar e falar, não, Deus vai prover. Ele vai prover. Ele vai mandar aviso, ele vai mandar sinais. Mas quem tem que fazer sou eu.